Olá, sou Edgar Escobar da Bíblia Libre. Como estão? Nas últimas horas, o conhecido, falso, falsíssimo, super falso profeta Dione de la Rosa denunciou um dos nossos vídeos, de forma que fez com que a plataforma do YouTube o removesse. Por isso fizemos algumas modificações e vamos subir novamente. Está exatamente aqui para que você veja, porque esse falso e mentiroso que usa sua manipulação não vai nos calar. E o fato de estar bem informado para mais ou menos prever o que vai acontecer. Para fazer 2.000, 5.000 profecias por ano, das quais ele se atribui umas 20 ou 30 que se cumpriram. Forçando os eventos ou relatos históricos a se encaixarem no que supostamente ele disse. Esse é um farsante, tem que dizer sem rodeios, porque é isso mesmo. É uma pessoa manipuladora e que não suporta que alguém faça uma crítica honesta e fundamentada nas escrituras. Porque sempre fizemos isso, mostrando que as profecias dele são totalmente falsas. E continuaremos Dione. Vamos continuar fazendo isso. Centenas, milhares de pessoas estão percebendo que você não é um profeta do Senhor. Então, aqui está o vídeo. Cenas do capítulo anterior. Estas são minhas profecias para 2024. Atenção! Em 2024 haverá uma crise mundial. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Cuidado, Europa, porque vem um abalo no seu território. Estados Unidos, se você não se arrepender, estará prestes a cair. Os verões serão mais quentes e os invernos serão mais frios. O clima estará contra você. Arrependa-se, Estados Unidos. Vejo inundações, chuvas, tornados. Tome cuidado, Estados Unidos. Um terremoto muito forte vai atingir um lugar do planeta. Não posso dizer o lugar, mas vai acontecer. E vocês vão saber porque vão ouvir nas notícias e vão dizer: a profecia se cumpriu. Isso vocês também vão ouvir nas notícias. Um político famoso vai se envolver em um escândalo. Um homem muito famoso vai se converter a Cristo. Chegou a sua hora de se converter, homem famoso que ninguém sabe como se chama. Colômbia, chegou a sua visitação. O seu avivamento chegou. Colômbia, a visitação do Senhor chegou. Seja lá o que isso signifique. O que dizem meus irmãos? Acertei nas minhas profecias? Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao novo programa. Sim, chegou a hora. Chegou a hora de examinar se as profecias que esses famosíssimos profetas do desastre fizeram se cumpriram em 2024. E hoje vamos examinar especificamente as profecias do Senhor Dione de la Rosa, o famosíssimo profeta dominicano que profetiza novos desastres a cada 8 dias. Convenientemente para o seu canal do YouTube, suas visualizações e sua monetização. Sim, senhores, vamos ver, porque tem muita gente dizendo pra gente que desta vez as profecias de Dione realmente se cumpriram. O quê? O quê? O quê? Como? O quê? E vamos começar. O terremoto e tsunami para o Japão. Sim, senhores, Dione profetizou um terrível abalo para o Japão. Que vão acontecer de qualquer jeito. Então escutem, nações, toda a palavra de Jeová. Hoje Deus me mostrava, irmão, um abalo para o Japão. Eu podia ver a nação do Japão sendo abalada por um terremoto e também podia ver ameaças de tsunami. Mas eu pude ver como um terremoto, irmão, estremecia a nação do Japão, irmão, sacudindo-a. E parece que se cumpriu. No dia 1º de janeiro de 2024, um terremoto de 7,6 na escala Richter atingiu o Japão, com 215 mortos. Mas não houve tsunami. Parece que você acertou, Dione. Vamos ver o que aconteceu. Calma, calma, calma. Eu sou devagar porque pode ser que Dione estivesse falando na verdade do terremoto de 8 de agosto, que foi de 7,1, também causou alguns danos graves, embora também não tenha havido tsunami.
Calma, calma. Eu sei que ainda falta falar do tsunami. O que vocês acham do tsunami que aconteceu no Japão em 24 de setembro? Talvez Dione estivesse falando desse tsunami e terremoto, embora não tenha sido muito grande. Foi um tsunami de 50 centímetros e não houve mortos. E essa é a típica profecia que é muito fácil de fazer. Segundo o portal Japonismo, no Japão há uma média de 1.500 terremotos por ano. Então, algum deles tem que se parecer minimamente com o que o senhor Dione de la Rosa profetizou. 1.500 terremotos. Então duvidamos muito dessa profecia do senhor Dione. Mas esse não foi o único terremoto que Dione profetizou. Dione também profetizou um terremoto para o Panamá. Deus também, irmão, escute bem, falava comigo sobre o Panamá. Eu podia ver, irmão, a nação do Panamá, como Deus me mostrou o Panamá. E eu via Deus sacudindo a nação do Panamá. Peço aos que me assistem do Panamá que orem por sua nação. As pessoas sabem que cada coisa que Deus nos mostra, irmão, acontece no tempo exato, no lugar exato e exatamente como Deus nos mostra. Sim, claro, isso quem acredita é a tia dele. Ele afirmou que acontecerá no tempo certo, como Deus falou a ele, e ponto final. Eu podia ver, irmão, que o que parecia ser, irmão, como um terremoto para a nação do Panamá. Deus tenha misericórdia. Vi Deus sacudindo o Panamá. Ore para que ele tenha misericórdia do país. No entanto, embora haja mais de 500 sismos registrados no Panamá este ano, em 2024, 500. Pois nenhum deles cumpre com as especificações do que foi profetizado por Dione, e nenhum é considerado terremoto. Então, evidentemente, nisso Dione errou. Mas talvez ele não tenha errado no seguinte: Dione profetizou terríveis inundações em Honduras. Mas Deus me mostrou, irmão, que Honduras seria sacudida de uma maneira estrondosa. E sabe como eu pude ver, irmão, Honduras sendo sacudida? Eu pude ver sendo sacudida, mas com água. Aleluia. Mas ele afirmou que depois haveria um avivamento. Haveria um avivamento para a nação de Honduras. Antes de Honduras ter um avivamento, irmão, preste atenção, pois o que digo vai acontecer. Antes que o avivamento alcance a nação de Honduras, irmão, eu podia ver algo muito forte para essa nação, irmão. E não é como ouvi por aí que uma pessoa disse que Honduras teria um terremoto em setembro. Irmão, não vai acontecer nenhum terremoto em Honduras em setembro. Nenhum terremoto. Se fosse acontecer, Deus já teria me mostrado, mas ele não mostrou que terá terremoto em setembro. E parece que o que Dione profetizou se cumpriu. No dia 15 de novembro, a tempestade tropical Sara causou graves inundações em nosso querido país, Honduras. Milhares de afetados e uma pessoa morta. Então a profecia de Dione se cumpriu? Bem, sim e não. Em que sentido sim e não? No sentido de que não há nada de misterioso ou sábio em profetizar algo que, com certeza, era o mais provável de acontecer. Ou seja, Honduras é um lugar que constantemente é afetado por tempestades tropicais, inundações devido à infraestrutura e até mesmo por furacões. Não tanto quanto outras regiões da América, mas sim. Por exemplo, temos o Hatch, Alma, Marco, Edith, Fifi, Hermine, Mitch, Vilma, Félix, Dean, Ernesto, Harvey, Eta, Iota e outros mais. Estou falando apenas de furacões. 14 furacões em menos de 50 anos, o que torna muito provável que exista algum tipo de tempestade que possa causar inundações. Além disso, de acordo com os serviços meteorológicos de Honduras, em Honduras se formam 9 tempestades tropicais por ano, meu querido irmão. Basicamente, todo ano há uma inundação em Honduras. Portanto, não podemos afirmar que essa inundação que aconteceu foi a profecia de Dion. Além disso, porque honestamente, não há nenhum avivamento depois disso. E em 2024, bem, sim, houve supostamente o Aviva Honduras e outros tipos de eventos cristãos multitudinários, até mesmo patrocinados pelo presidente de Honduras. Mas Dione nos define um avivamento como algo que realmente transforma uma sociedade. Ele mesmo já disse isso várias vezes e isso, infelizmente, ainda não aconteceu em Honduras. Acho que Honduras ainda não pode ser considerada como estando passando por um avivamento.
É isso que eu acho, mas deixo isso para você opinar. O que você acha? Escreva aqui. Mas talvez no que Dione realmente acertou foi em sua profecia sobre Maduro. No ano de 2024 vem o que é a demarcação Venezuela do que são. Eu podia ver o seu próximo, ou seja, dias de refrigério, dias de bênção, dias onde essa opressão vai libertar a sua nação. Você sabe do que falo, irmão venezuelano? Falo da opressão desse ditador aqui. Mas isso vai começar a se demarcar no ano de 2024, porque para os dias vindouros que virão, nos próximos anos, esse homem será tirado dali. Daqui ninguém me tira, cavalheiro. Essa profecia está muito no talvez, no sim, no não, no quem sabe. Não certifica absolutamente nada, mas parece insinuar. Isso foi antes das eleições, antes do ano começar. Parece insinuar que Maduro vai perder as eleições, embora não diga isso diretamente. Não fala isso diretamente, não fala assim. Mas já chegou, Venezuela. Sente-se, espere para ver a salvação do Senhor. Você vai ser libertada de tudo isso. Toda essa linguagem parece dar a entender que Maduro ia sair do poder, coisa que evidentemente não aconteceu durante 2024. No entanto, depois ele disse que já tinha avisado, que ele tinha dito que essas eleições eram uma fraude, segundo ele. Não sou eu quem diz, é Diony de la Rosa. Antes que alguns irmãos e amigos venezuelanos me ataquem porque pensam que estou atacando algum político em particular, não é isso, não me envolvo nessas questões. Agora, isso é verdade? Bem, eu acho que não. Dione, além disso, profetizou este ano que basicamente, segundo as palavras dele, embora como sempre, ele seja meio etéreo, não é tão concreto quanto gostaríamos que fosse. Basicamente o que ele diz é que entrarão alguns exércitos e tomarão a Venezuela, e assim a Venezuela será libertada. Ou seja, uma visão que tive sobre a Venezuela, vi as ruas da Venezuela. Ouça bem, como eu disse, isso já está se cumprindo. Deus me disse que o líquido vital ia correr, você sabe ao que me refiro. Mas eu tive uma visão que vou te contar agora mesmo, e não estou dizendo nada além de contar a visão que Deus me permitiu ver. E essa visão que Deus me permitiu ver foi a seguinte: eu vi como passavam aviões, vi, irmãos, literalmente, vi pessoas entrando na nação, irmãos, e essas pessoas entravam. Mas era com vontade e era com a missão, irmão, de ir fazer guerra. Eu te disse, irmão, que Deus ia lutar pela Venezuela. Onde eu vi, escute bem, gente vestida de militar entrando na Venezuela, irmão. E vi como aqui se armava a confusão, como dizem no meu país. E, irmão, assim como Deus me disse, Deus defenderá a Venezuela. Venezuela, sente-se agora para ver como Deus vai lutar por você. Mas a famosa guerra civil que o senhor Diony de la Rosa anunciou, graças a Deus, ainda não aconteceu de fato na Venezuela. Embora a situação tenha sido muito crítica, isso não aconteceu dessa forma. E de fato, parece que o governo de Nicolás Maduro está esperançoso em negociar com o novo governo dos Estados Unidos do senhor Trump, porque eles têm algo que Trump precisa, que é petróleo. Então não sei. Essa profecia também não me parece que tenha se cumprido. O que o senhor acha? Escreva aqui. Mas no que Dione acertou, temos que ser honestos, é que uma famosa atriz mexicana iria morrer. Que Deus me mostrou como uma famosa atriz mexicana morria. Deus me mostrou o falecimento de uma famosa atriz mexicana como essa mulher morria. E isso era notícia nos jornais do México e de muitas partes do mundo, especialmente no digital, nas redes sociais. Eu via o rosto dessa mulher e diziam que ela havia morrido por causa do que parecia ter sido um infarto ou algo assim, diziam, um colapso ou algo assim. E eu podia ver que essa mulher caía bem abatida, fulminada por esse problema cardíaco. E de fato, a atriz Jéssica Jurado morreu aos 56 anos, famosa atriz mexicana, principalmente no México. Na verdade, eu não fazia ideia de quem era, mas pelo visto, no México conheciam muito bem a Jéssica Jurado. Não está confirmado que ela tenha morrido de um infarto, mas é possível, certo? Então tá bom, Dione.
Ou não. Talvez Dione não estivesse falando dela, mas sim da atriz Lorena Velázquez. Ou talvez estivesse falando de Silvia Pinal, que realmente era muito conhecida até em outros países, e era uma atriz mexicana, embora pareça que ela não morreu de infarto. Ou talvez estivesse falando de Maria Eugênia Rios, ou talvez de Bárbara Gomes, ou talvez de Daniela Calatrava, ou talvez estivesse falando de Helena Rojo, ou talvez a profecia fosse sobre Sacha Montenegro. Bem, meus queridos irmãos, essa profecia não tinha erro. Dizer que uma atriz mexicana vai morrer e que essa atriz é famosa e que isso vai sair na mídia é a profecia mais certa que pode existir. Posso profetizar isso para o ano que vem também. Porque há muitas atrizes mexicanas e geralmente são muito famosas e muito conhecidas porque o México produz muito material audiovisual. Então é uma profecia bem simples. Mas essa sim. Dione disse que haveria uma doença terrível em 2024. Ele não chama de pandemia, mas de grande epidemia. Deus me mostrava, irmão, uma pandemia. Deus me mostrava um vírus. Uma pandemia, não sei se devo chamar de pandemia, mas era um vírus. E de novo, irmão, queriam fechar os aeroportos, havia alarmes. Havia alertas fortes. E aí está a varíola símica, ou do macaco, com mais de 120 países afetados e mais de 100 mil pessoas infectadas e até 220 mortos. Embora, para falar a verdade, 220 mortos pela mesma doença em um ano no mundo todo, honestamente, não é muito. A gripe causa mais mortes por ano em todo o mundo. Mas... Não vamos dizer que ele se enganou. Talvez ele estivesse falando do vírus de Marburgo, ou da gripe aviária, ou do SARS, ou do MERS, ou do Ebola, ou da febre amarela, ou do Zika, ou da cólera, ou daquele que não pode ser mencionado. É importante mencionar que ocorreram mais de 17 doenças epidêmicas em todo o mundo em 2024. Mas talvez, nessa profecia, o Sr. Dione realmente acertou. Ele disse claramente: vai haver um grande incêndio em Nova York. Deus me mostrava, irmão, um incêndio fatídico. Deus me mostrava algo fatídico, irmão, um incêndio fatídico. Deus me mostrava um incêndio fatídico. Deus me mostrava um incêndio fatídico que ia devastar Nova York. Talvez algo estivesse pegando fogo, como apartamentos. Eu podia ver um incêndio muito forte na cidade de Nova York. E houve um incêndio tremendo em Nova York no dia 14 de novembro. Esse incêndio foi em Hudson Yards, em Manhattan, na parte alta de um arranha-céu. Mas talvez ele esteja falando dos incêndios florestais, que foram muito graves este ano e que foram noticiados no dia 9 de novembro entre Nova York e Nova Jersey. Ou talvez esteja falando do incêndio em dezembro que houve no Brooklyn, que foi atroz. Ou talvez esteja falando do incêndio em Manhattan, que deixou vários bombeiros feridos. Ou talvez esteja falando do incêndio voraz em Hamilton Hay, que deixou várias pessoas desabrigadas. Segundo o portal apolitical.so, em Nova York, há entre 3.000 e 4.000 incêndios graves por ano. 3.000 e 4.000 incêndios graves, não pequenos, graves, por ano. Então estamos falando de uma cidade gigantesca com mais de 20 milhões de habitantes. Enorme. Tem que haver um grande incêndio por ano, mas há de 3.000 a 4.000. Então era uma profecia. De novo, muito fácil, Dione. Muito simples, mas talvez nisso ele tenha acertado, o grande terremoto da Islândia. Também pude ver no ano de 2024, meus amados, Deus me mostrava como a Islândia, eu podia ver um abalo. Deus sacudia a nação da Islândia com um terremoto de alta magnitude. E podia haver coisas caídas, meus amados. Via como essa nação tremia como um bêbado. Islândia, Deus vai te sacudir, para você entender que o poder é de Deus. E houve um terremoto na Islândia em 8 de dezembro de 5,1 na escala Richter. No entanto, de acordo com o portal Per East, na Islândia há uma média de 500 terremotos por semana e 26 mil por ano. Isso sim está pior do que o Japão ou o Panamá.
26 mil por ano. Neste momento, a Islândia é um dos lugares mais sísmicos do mundo. Então, profetizar um terremoto na Islândia, em primeiro lugar, não tem nada de estranho. Em segundo lugar, não se cumpriu porque não houve um grande terremoto. Houveram muitos pequenos tremores, mas não houve um grande terremoto, como o terremoto que Dione estava anunciando e com o qual estava assustando tanta gente. Na verdade, o terremoto deste ano esteve muito longe de ser o mais forte da história da Islândia. Em conclusão, o Sr. Dione de la Rosa é um homem extremamente astuto. Ele é muito habilidoso. Ele estuda, conhece, pensa, define as profecias que vai dar para que o mais provável aconteça. E quando é algo não tão provável ou não tão possível, no meio de suas palavras ele deixa a porta aberta. Por isso, em muitas de suas profecias, ele diz coisas como: ainda Deus não me disse para dizer os nomes, ou é possível que... Ou isso poderia ser diferente se nos unirmos em oração, ou arrependa-se agora que Deus está te dando a oportunidade. Ou seja, esse tipo de saída, de porta de escape, dá oportunidade a Dione de ter um percentual muito alto de supostos acertos proféticos no meio de todos os seus vídeos. E ele tem vídeos com centenas de milhares de visualizações. Senhoras e senhores, por favor, deixem de ser tão inocentes, parem de ser tão crédulos. É incrível como esse homem, no meio de sua astúcia, manipula as palavras, a informação que ele claramente lê, está informado. É um homem que sabe e conhece, e por meio da manipulação desses dados, ele inventa profecias. Assim são esses falsos profetas, astutos, era isso que as escrituras diziam. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, pela astúcia dos homens que, para enganar, usam com habilidade as artimanhas do erro. São pessoas astutas. Esses falsos profetas são astutos, são inteligentes, veem os dados estatísticos, leem as notícias, sabem que o mais provável é que o que vão dizer vai acontecer. E então acrescentam ou atribuem ao Senhor essas palavras que lhes vêm à mente. Isso lembra o caso de Esther Barranco, outra dominicana, já que a República Dominicana tem, curiosamente, mais profetas que o comum. Esther Barranco profetizou no ano passado que alguém em uma caminhonete branca iria atirar em uma igreja. E depois, em 2024, tivemos o incidente de Lakewood, onde uma mulher com uma criança entrou em Lakewood, atirou e foi baleada dentro da igreja. No entanto, Esther Barranco disse que essa era a profecia que ela havia recebido, mas isso não tem nada a ver com o que ela recebeu. Ela viu uma caminhonete branca e viu que atiravam de fora para dentro de uma igreja. Nada parecido com o que aconteceu em Lakewood. Nada em 2024 ocorreu numa igreja que tivesse relação com uma caminhonete branca. Então eles ajustam as profecias à força para que se encaixem. Não se deixe enganar. Assistindo esses vídeos, você dá dinheiro a essas pessoas, eles têm centenas de milhares de visualizações e você não aprendeu nada, não refletiu sobre nada e nada na sua vida mudou. O único propósito desses vídeos foi assustar você, só isso. E você diz: ai sim, agora sim Cristo vem. Não. Agora as coisas estão graves e difíceis. Esse senhor Dione de la Rosa é um trapaceiro, é um mentiroso e não é profeta de Deus nenhum. A menos que estejamos falando de Deus com letra minúscula, e vocês já sabem quais são esses deuses. Estou convencido e certo de que ele é simplesmente um homem muito astuto, que manipula as informações e que lê muitos jornais e está atento às coisas que vão acontecendo para dizer suas coisas absurdas. Assim, há muitas outras profecias. Eu teria gastado horas com tanto material de profecias que ele produz, pois Deus fala com ele mais que com Isaías. Mais do que com Isaías, Jeremias e Moisés juntos, né? Porque ele é o grande Dione de la Rosa. Não, ele é um falso profeta. Digo isso sem papas na língua. O que o senhor acha? Demonstre que Dione de la Rosa é um profeta verdadeiro. Caso ele seja um falso profeta, continue argumentando e apresente mais evidências, se houver. Compartilhe nas suas redes para que menos pessoas caiam nas mentiras desse senhor. Muito obrigado por ter estado conosco aqui. Na Bíblia Libre.